Hoje nós vamos falar de algo que me alegra muito. É o fervor de espírito. Hoje nós falaremos o que para esse ministério é primordial, é um dos valores. E um crente fervoroso no nosso ministério é excelência. Um crente fervoroso no nosso ministério é aquele crente alegre. É aquele crente que contagia. Eu admirava muito o ministério Verbo da Vida. Mas eu conheci o Verbo da Vida de ouvir falar. Então, de vez em quando, eu tinha uma amiga que ela era contagiada por esse fervor do Espírito. E eu sempre me continha, né? E ela falava de coisas, e eu vou visitar. E o dia que eu visitei pela primeira vez, eu me apaixonei de uma forma que eu não sei explicar. Eu sou chorona, e eu gosto de ser chorona, viu, igreja? E eu entrei ali, eu fiquei encantada de ver aqueles irmãos rindo, correndo, chorando, vibrando com a palavra. E, no decorrer do tempo, o Senhor foi trabalhando, e me trouxe para esse ministério, que dá tanto valor para um crente fervoroso, para o crente que tem fervor no Espírito, e nos incentiva a ser fervorosos, nos incentiva a não pararmos diante da circunstância. E nós vamos falar hoje de um crente fervoroso. É um privilégio para nós carregarmos essa tão sublime e poderosa presença. Quem sabe quem é a presença que a gente carrega? É a doce presença do Espírito Santo. Amém? O nosso consolador, o nosso selador. Nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo para nos guiar, nos confortar, nos transformar e nos capacitar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para um propósito. Então o Senhor, Ele nos chamou a mim e a você, para que nós vivêssemos uma vida com propósito. Mas não é uma carga. Toma aqui, Zenilton, eu chamei você, aceitou, acabou, você morreu, você vai viver agora isso aqui, é um fardo pesado, você vai viver aqui comendo 1 quilinho, e você só vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Não saia dessa faixa. Ah, Zenilton, quem mandou você ir para a esquerda? Eu mandei você ficar aqui. Não é dessa forma. Porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade, há prazer, a alegria. O crente, ele deveria, e ele deve, e tem que ser assim, ser com perdão da palavra, o cara mais feliz da face da terra. Porque nós carregamos a alegria do Senhor dentro de nós, porque nós temos o Senhor em nós. Se a alegria do Senhor é a minha força, ela é a tua força, Jesus está em mim. Essa alegria ela é constante. Eu e você temos a paz que excede a todo entendimento. Você já pensou nisso? O mundo está caindo. E você está lá, ó. Senhor, eu confio em Ti. No Evangelho, irmãos, mais difícil para mim foi desenvolver essa paz. A alegria, eu já era palhacita antes de me converter. E aí foi bem agradável, né? Muitas outras coisas, o domínio próprio, mas a paz que excede a todo entendimento. Ela demanda confiança. Confiar plenamente. Pode vir todas as informações contrárias, mas espera aí, eu tinha planejado assim, mas era desse jeito. E está tudo ao contrário, mas eu confio. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Mas olha, eu pretendi ir para tal lugar, mas não vai mais. Mas eu fico com a palavra. Nem sempre tudo vai acontecer da forma como nós desejamos que aconteça. Amém? Nem tudo vai acontecer, nem todo caminho é reto. Às vezes vai ter uma curva, às vezes vai ter umas lombadas. Mas eu e você temos uma certeza. Nós vamos chegar. Amém? Eu e você vamos chegar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Então, por que desanimar? Então, por que nos abater? Por que parar e olhar e dizer assim, não, se eu tenho o fervor do Espírito Santo?
Em Efésios 1:13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Fomos selados. Glória a Deus. Recebemos a presença do Espírito Santo, que anda comigo, Paracleto, acho que é no caminho junto, Cleto, chamar, é isso? Que anda junto conosco, onde quer que eu e você vá, para todo sempre. Você já parou para pensar que você tem um amigo, que quando não tem ninguém na sua casa, ele está ali? Eu tenho o hábito de tudo eu falo com o Espírito Santo. Desculpa, Espírito Santo. Até quando eu falo uma palavra, eu falo, perdão, Espírito Santo. Então, né, Espírito Santo? Eu converso com o Espírito Santo como se o Espírito Santo estivesse... E ele está. E ele está. É necessário nós trazermos a consciência plena da presença do Espírito Santo em nós, sobre nós, trabalhando através de nós, falando em nossas vidas, nos abastecendo, nos enchendo e trabalhando por nós. Amém? Por nós. Temos essa doce presença. O Espírito Santo habita em mim e você, para que não vivamos uma vida natural, como se vivêssemos como as pessoas aí fora, que não têm o Espírito Santo. Então, eu não posso ter uma vida semelhante à vida da criatura. Eu não posso andar de acordo com as pessoas do mundo, nem falar o que as pessoas do mundo falam. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo em nós deve gerar uma reação em nós. Fervor. Amém? Mas para que esse fervor? É só receber o Espírito Santo, aceitar Jesus, que não é só, né? É maravilhoso. Mas é o suficiente levantar as mãos, receber o Espírito Santo e sentar e ficar no banco sentado e todas as coisas vão acontecer? É dessa forma? É dessa forma que o Espírito Santo de Deus atua? Não, não. Nós precisamos dar vazão. Amém? Nós precisamos dar vazão. Em Romanos 12:11 diz assim, olha, no zelo não sejais remisso. Guarda essa palavra, remisso. Sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Remissos. O que seria remissos? Negligentes, preguiçosos, letárgicos. O Espírito Santo está ali fluindo em você, te chamando para ir para o quarto. E aí você fica resistindo. Acho que é coisa da minha cabeça. Deixa eu colocar aqui no esporte, que é coisa da minha carne. O Espírito Santo, ele flui com fervor através das nossas vidas. Mas eu e você temos que dar passos. Que passos seriam esses? Ter uma vida de fervor no Espírito Santo, é ter uma intensa fé, é ser apaixonado por Deus, apaixonado pela ação do Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que elas são alegres 24 horas por dia? Elas caem, tropeçam, e para elas é até engraçado, elas levantam. Não é paranoia, não. Eu estou falando daquelas pessoas que são convertidas, que têm o Espírito Santo. Elas não param diante de coisinhas. O inimigo, quando ela acorda, o inimigo fala assim, olha, já vem essa chata atrapalhar os meus planos, os meus propósitos. Já vem esse cara chato. O que eu vou fazer? E ele não é criativo, ele sempre vai fazer as mesmas coisas. Mas o crente fervoroso já tirou de letra as coisas que ele faz. Porque o crente fervoroso, ele sabe, ele mantém uma consciência plena da presença de Deus nele. Ele sabe que Deus está com ele. E Deus está comigo é mais, ele não vai jamais me meter numa enrascada. Amém? Mas como que eu faço para ter essa vida de fervor, essa vida de consciência plena? Manter um relacionamento íntimo. Mas como que eu faço para manter esse relacionamento íntimo e sincero?
Um relacionamento onde eu acordo, e não uma coisa mecânica, mas no meu ser existe um fervor, um borbulhar tão grande que eu já acordo e falo, obrigada, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, Espírito Santo. Porque no meu ser, o meu ser clama por isso, se alegra em eu abrir os meus olhos. Não é algo que eu forço a fazer, mas é algo prazeroso. É algo que eu estou tão fervendo, tão borbulhante dessa presença, que eu quero contagiar já dentro do meu quarto. O que é isso? O que é essa vida apaixonada? Como eu consigo adquirir isso? Com uma vida de oração. Manter uma vida de oração. Em Filipenses 4:6, eu vou pegar aqui. Diz assim, olha: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Paulinha, mas Deus sabe tudo o que eu preciso. Deus, Ele conhece. Ele é onisciente. Ele quer que eu e você falamos com Ele. A oração consiste em manter um relacionamento com Deus. Conversar com Deus, legalizar as coisas entre você e Deus. Vocês estão entendendo? Abrir a boca e dizer, Senhor, Tu sabes que eu preciso. Senhor, olha, meu coração clama por isso. E você vai conversando ali com Deus. E o próprio Espírito Santo, Ele vai intercedendo nessa oração. Ele vai arrumando aquilo que a gente não consegue transmitir, aquilo que a gente não consegue falar com Deus. Mas eu não posso dizer assim, eu não sei orar, por isso eu não vou orar. Experimenta todos os dias orar, em todo o tempo. Não precisa, se você não tem um tempo, não tem um quarto para você entrar durante o dia, mas que nada te impeça. Nada impeça. Eu já orei em tantos lugares, que o Espírito Santo de Deus me traz agora. Na hora do aperto, a gente ora até no curral, sabia? Na hora do aperto, a gente ora em qualquer lugar. Ah, Senhor, aqui não é lugar propício, estou aqui na lanchonete, né? Mas na hora que a corda arrebenta, neguinho ora em banheiro público. Estou falando besteira? Ora em qualquer lugar. Sabe? Não importa quem vai ouvir, na hora que aperta a situação. Mas não deixa que para orar quando apertar a situação, não. Ore com constância, sabe? Ore todos os dias, todas as horas. A palavra de Deus nos mostra que Daniel, servo do Senhor, ele orava 3 vezes, mesmo tendo sido proibido de orar. Nós não temos proibição nenhuma, sabe? Nós podemos dobrar nosso joelho, falar com Deus. Estamos andando na rua, no calçadão de Osasco, estamos falando em línguas com Deus. Tem gente que fala no celular, sabe o que eu faço? Coloco o fone de ouvido. Eles estão achando que eu estou falando com alguém, eu estou lá. Oreçude, canta lá, baixuri, canta lá, baixuri, anda, desço o calçadão, subo o calçadão, falando em línguas. E estou lá com meu fone de ouvido, estão achando que eu estou cantando. E eu não estou? Estou louvando, adorando. A oração em línguas edifica. Edifica, dá forças para mim estar aqui hoje. A oração em línguas te capacita. Ah, mas eu só falo 3 palavrinhas só. Fala as 3 palavrinhas. Que o Senhor fortalece e aumenta. Né? Deus é amor. Fala o tralalá que Deus vai e faz. Sabe? Não se envergonhe de falar em outras línguas, porque é pouquinha. Ah, porque alguém vai ver. Não, isso aí é o aniversário das nossas almas falando, é as vozes falando para você que não tem importância. Tem uma importância tão tremenda, tão valiosa. Falar em outras línguas nos edifica de uma forma tão genial, tão maravilhosa. Edifica nós mesmos, sabe? Edifica a mim e a você, faz a gente falar coisas que a gente nem imaginou, faz a gente mentalizar, nos dá inteligência. Às vezes você meditou aqui na palavra, separou os versículos e falou, eu vou falar isso aqui. E o Espírito Santo te enche de tal jeito, te enche de tal maneira,
É um fervor tão grande que você fala muito mais do que aquilo que você tinha intenção de fazer. Porque o que o Espírito Santo faz e fala é muito superior àquilo que a gente tem. Vocês estão entendendo? Deus, Ele tem as formas de agir. E ter uma vida de fervor é se lançar. Se lançar de braços abertos ao Espírito Santo. Se lançar em oração e leitura da palavra. Porque essa Bíblia, essa palavra de Deus também diz que aquele que não maneja bem a palavra de Deus, ele não é digno, ele tem muito do que se envergonhar. E aquele que maneja bem, ele não tem do que se envergonhar. Nós precisamos saber a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, falar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, andar com essa palavra. E para que isso aconteça, eu e você precisamos mergulhar na palavra. Precisamos ter uma vida de leitura bíblica constante. Não só os domingos, não só nas quintas-feiras, não de vez em quando, mas você precisa ser apaixonado. Porque como eu sou apaixonado pelo autor do livro, mas eu não amo o livro. Eu falo que eu amo, que eu quero conhecer, que eu quero desbravar esse mundo, ganhando almas, mas eu não tenho interesse de ler essa palavra. Eu tenho mais interesse em dormir, porque muitas vezes a gente fala, porque o crente ele fica na televisão, porque o crente está no Instagram, mas muitos acham assim, não, eu não estou nem no Instagram e nem no Netflix, então eu não estou dando vazão para a minha carne. Eu estou dormindo. Eu não leio a Bíblia, mas eu vou dormir enquanto isso. Não, meu querido, não. Acorda enquanto é tempo, literalmente, sabe? Vale a pena ter uma vida fervorosa. Vale a pena ter uma vida de paixão pelo Evangelho. Vale a pena ter uma vida de caminhada com esse Deus, confiando nesse Deus plenamente. Esses dias eu fui fazer um exame do joelho e não estava numa situação, conforme o diagnóstico, não estava numa situação legal, mas para mim meu joelho está ótimo. E aí ele passou passou 3 procedimentos. E eu fui pelo convênio, o convênio não cobria, e aí eu fui fazer uma avaliação, né, um orçamento, e aí o valor ficou lá em cima. E eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, tudo que está ao meu alcance, eu faço. Eu tenho orado, eu tenho feito pilates, eu não tenho abusado, eu tenho feito isso e isso. Não está nas minhas condições hoje fazer essas aplicações aqui. E eu não quero ser negligente, mas está aos seus cuidados. Aí eu falei para o cidadão ali, meu esposo, olha, tenta aí ver com o convênio, brigar com o convênio, porque a gente tem que fazer tudo o que está ao nosso alcance. Amém? E aí ele ficou vendo a situação com o convênio, eu já tinha orado. E aí eu acordei, e veio assim na minha mente, veja uma segunda opinião, passe com outro médico. Irmãos, é o Espírito Santo, não foi eu. Não foi uma coisa que eu tive essa ideia. E eu falei, vou marcar. Marquei. Aí foi no início da semana agora. Aí eu cheguei no médico, expliquei para ele. Falei, olha, doutor, a situação do meu joelho é essa, aqui estão os exames e tal. Passei lá em Alphaville com o médico X. E ele me passou umas infiltrações. Queria que o senhor desse uma olhada se é isso mesmo. Ou se tem algum outro procedimento que o convênio cobre. Porque esse aqui o convênio não cobre. Ele falou, mas quem disse que o convênio não cobre? O convênio não cobre dele, que é novo, não tem experiência, não pode fazer. Mas eu estou marcando aqui para você voltar tal dia aqui para você iniciar suas infiltrações. E aí eu virei para aquele doutor e falei, doutor, você é provisão de Deus para a minha vida. Você tem ciência disso? E ele ficou me olhando e falei, você está sendo bênção, um abençoador da minha vida. Porque nós temos, amados, que falar para o mundo que Jesus usa eles em nosso favor. Amém? Amém? E ele ficou me olhando assim, sabe? Tipo assim, que simplesinha, que humilde. E eu chorei ali. Porque eu vi Deus tratando, Deus agindo. Talvez para ele não era nada. Mas para mim é tudo. Saber que um Deus cuida de uma infiltração no meu joelho. Cuida de tudo que eu preciso. Cuida de tudo que você precisa. Ele cuida, quando nós entregamos, confiamos, oramos e já agradecemos a Ele. Já agradece, já começa a agradecer.
Já começa a agradecer o seu 2026. Já começa a agradecer, Senhor, será um ano onde, Senhor, eu serei um ano favorável para a minha vida. Eu serei altamente fervoroso na Tua presença. Começa a agradecer pelo fervor do Espírito sobre a sua vida. O Espírito Santo tomando totalmente as rédeas. Em nome de Jesus, e você caminhando aqui, olha, o Espírito Santo fluindo, falando dentro de você, e você obedecendo todas as vozes que vêm do Espírito Santo, calando todas as outras. Essa semana eu estava orando, e eu tive uma visão. Eu estava num lugar distante, e tinha uma cachoeira, que parecia um véu de noiva. E eu fiquei olhando, e eu estava orando de joelho no quarto, e não me veio revelação nenhuma, eu só vi essa cachoeira. E eu fiquei, Senhor, cachoeira, água. E passou. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração, fui lá no meu caderno e coloquei. Hoje eu tive uma visão de uma cachoeira, parecia um véu de uma noiva, tinha muito barulho de água. E aí, eu estava folheando aqui o celular. E aí um pregador falou assim: a voz do Senhor tem um som de muitas águas. É como se você estivesse diante de uma cachoeira, com outra pessoa do seu lado. E aquela pessoa está conversando com você enquanto você chega na cachoeira, e você vai entendendo, ela vai aumentando o voz. E quando chega diante da cachoeira, não é a voz nenhuma que prevaleça. Somente a voz das águas. O Senhor quer que eu e você entramos na cachoeira. Que eu e você sejamos constantemente, buscamos esse fervor, para que todas as outras vozes silenciem. Para que só a voz dele faça efeito na minha e na sua vida. É isso que ele quer, que eu e você, é isso que ele deseja. Sabe, então quando eu procuro andar numa vida de busca, uma vida de entendimento da palavra. Peraí, não foi isso bem que eu entendi. Espírito Santo me revela. Sejam inconformados, nós precisamos ser inconformados. Sabe, não aceitar somente, amados, o alimento que vem daqui. Não que não seja precioso. Não que não seja precioso, não que não seja de grande valor. É de grande valor, nós somos privilegiados de ter os ministros dessa casa. Mas eu preciso manejar bem a palavra. Eu preciso ter uma vida de fervor. Eu preciso ter uma vida no Espírito Santo. Eu preciso ser guiado. Eu preciso correr uma carreira junto com o Espírito Santo. Não dá para eu e você correr uma carreira somente com as instruções do pastor Zenilton, do pastor Felipe. Ai, pastor Felipe, ora aqui por mim. Olha, pastor Zenilton, ora aqui por mim. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro. A oração de muitos é maravilhosa. Estando os dois juntos, reunidos no nome de Jesus, é muito bom. A oração do justo pode ir muitos seus efeitos, é maravilhoso. Nós temos grupos aqui que nós pedimos oração. Eu não estou falando contra isso. Amém? Eu estou falando que você tem a responsabilidade de manter o fervor do Espírito Santo. Não é o pastor Felipe, não é o pastor Zenilton, não é a Michela, é você. O Senhor nos chama, amados, para avançar com essa igreja. O que você tem feito? Quais as revelações que o Espírito Santo de Deus tem dito a você? Quais as diretrizes que Ele tem falado a você? Eu e você não podemos ser crentes apáticos, raquíticos, espiritual, sabe? Opte para buscar essa intensidade, essa intimidade com o Espírito Santo. Quando alguém vier falar com você, te entregar um recado de Deus, só vai ser uma confirmação do que Deus já falou para você. Você não vai ficar surpreendido, amém? Deus só vai confirmar. Sabe, saí de casa, orei, entreguei para Deus, cheguei aqui, Deus confirmou. É assim que deve ser. Você não tem que pautar a sua vida em cima de revelação para que alguém venha e traga até você. É maravilhoso o prato cheio de comida. É maravilhoso uma lasanha bem feita. Mas ir para o fogão também é bom. Ir para o fogão e preparar é bom. Sabe? A gente fala tanto, né, de algumas vertentes do nosso país, que dá o peixe e não ensina a pescar. O nosso Deus nos ensina a pescar através do Espírito Santo. O que eu tenho feito? E você, jogado a varinha de lado? O que nós temos feito?
com o que Deus tem nos ensinado? Procuramos nos aprofundar? Procuramos se esmerar, se melhorar, ter excelência naquilo que o Senhor está nos ensinando, por onde nós estamos andando? Que a nossa vida não é só palavras. A nossa vida é muito mais atitudes do que palavras. A nossa vida é muito mais comportamento do que palavras. Porque falar, até um papagaio, ele vai chegar aqui e vai falar. Eu posso chegar aqui e falar várias palavras maravilhosas para vocês. Mas se a minha vida não estiver pautada na palavra, se eu não estiver andando de acordo, se eu firo o princípio, se eu ando de qualquer jeito, essas palavras vão fluir dentro de você, mas na minha vida não vai ter resultado nenhum. Então, tudo aquilo que é deslize, que impede você de ter o fervor do Espírito Santo, de dar continuidade a essa vazão do Espírito Santo, deixa aqui essa noite, deixa no altar. Sabe, tudo aquilo que é atropelo na minha vida e na sua, deixa de lado. Mas em nome de Jesus, busque essa presença através da oração e você vai ver como você vai orar maravilhosamente bem. Vai pegar esse microfone aqui quando o pastor fala assim, olha, vamos orar lá no despertai. Você vai orar tremendamente bem com a unção do Espírito Santo. Você vai manejar essa palavra onde quer que você esteja, porque você é um crente fiel, obediente, que lê a palavra, que se importa com o que você vai falar para o Uber, que se importa com o que você vai falar para o padeiro, que se importa com o que você vai falar para o seu filho. Eu e você não podemos ser um crente brejo. Estava hoje, e Deus me deu essa colocação. Nem sei que veio do Espírito Santo, porque eu nunca nem tinha pensado nisso. Nós não somos crente brejo para viver com água parada dentro da gente. As águas têm que fluir. As águas têm que fluir. Lá em João 7,38 diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas significa águas fluindo de mim. Águas fluindo de mim e de você em todo o tempo. Em todo o tempo, nos proporcionando uma vida boa, espiritual, nos proporcionando uma vida de referência. Sabe aquela vida assim que as pessoas passam, ó, ali vai o Douglas, servo do Deus Altíssimo. Ali vai a Maria, a mulher que maneja bem a palavra. Essa mulher me deu uma surra de Bíblia outro dia. É assim que as pessoas devem falar de mim e de você. É assim que as pessoas devem olhar e ver através das nossas vidas Deus agindo através das nossas vidas em todo momento. Uma vida de fervor. Eu vi um testemunho de uma senhora que ela estava dentro do trem e ela abraçou e beijou, não sei se eu já contei esse testemunho, ela abraçou e beijou os filhos dela e ela dava muito carinho. E no banco da frente, na cadeira da frente, tinha uma moça sentada e chorava e chorava. E ela abraçava os filhos, ela até se conteve e falou assim, eu não vou abraçar tanto, porque eu não sei se ela perdeu um bebê, não sei o que aconteceu com ela, né? E aí, quando essa senhora com as duas crianças foi descer, a mulher chamou ela e falou assim para ela, Deus te usou. E ela falou, como? Ela falou, eu ia abandonar meus 2 filhos hoje. Eu ia embora para outro estado e deixar eles. Mas eu vi o seu amor pelos seus filhos. Olha a atitude do crente. Eu vi o seu amor dentro desse trem, por essas crianças. Eu vou voltar. E eu vou pegar meus filhos de volta, porque eu não vou abandonar meus filhos. Olha como é tremendo o nosso comportamento. Precisa exalar a presença do Espírito Santo. O meu comportamento e o seu precisa dizer vida de fervor, fervoroso, fervoroso, não tem medo de nada, não se deixa abalar, confia, 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 não retrocede, olha para frente, sabe que Deus falou, Deus cumpre. Deus só não vai cumprir o que você impedir dele cumprir. Você só não vai ser um crente fervoroso, ou você só não é um crente fervoroso, se você não segue esses passos, se você não ora, se você não lê, se você não busca os dons, os melhores dons, porque a palavra de Deus diz, buscai com zelo, é isso, os melhores dons. Eu não sou boa de dizer onde está, mas eu sei que na palavra de Deus diz, buscai com zelo os melhores dons.
Eu e você devemos nos preocupar com isso. Como crentes, nós devemos buscar. Espírito Santo, eu quero o melhor dom, eu quero o dom da sabedoria, quero conhecimento, eu quero discernimento do Espírito. Eu considero um dos dons mais importantes, Ana Paula, é o discernimento de Espírito. Sabe, é tão maravilhoso você se ver de joelho interessado em querer os dons, em desejar esses dons. Agora, como correr uma carreira vazio? Como correr uma carreira na dependência de um amigo, na dependência de outra pessoa, sendo que eu tenho o Espírito Santo em mim? Como correr uma carreira na dependência de outra pessoa, sabendo que se eu correr a minha carreira na dependência de outra pessoa, eu vou entrar pelo cano, eu vou ter escolhas erradas. Agora, quando eu decido ter intimidade, quando eu decido me aproximar da voz da cachoeira, eu dou vazão para o Espírito Santo. Eu vou ouvir as orientações que o Espírito Santo está me dando em todo o tempo, em todo momento. A sensibilidade vem. Eu coloco assim a mão no ouvido, mas o Espírito Santo de Deus, é porque a gente tem mania de falar ouvir, mas o Espírito Santo fala dentro da gente. Não é de forma audível, é de forma que você sente uma voz, amém? E assim, e essa sensibilidade, ela chega a nós, amém? Olha lá, vamos ler aqui, ó. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Sabe quem está falando isso? É o Espírito Santo. É Ele que nos capacita com os dons. É Ele que nos reveste com os dons. É o Espírito Santo. Então, como é que eu vou deixar de ouvir, de sentir, de ser guiado por essa voz, para simplesmente dar ouvido a outras vozes e viver uma vida raquítica, uma vida que poderia ser a vida próspera, a vida cheia de paz, a vida cheia de alegria, a vida abençoada em todas, a vida renovada. Não tem pessoas que eles são renovados, nem parece que passa por luta. O camarada pega um trânsito aqui na ponte do 18 para chegar aqui, mas ele nem reclama, ele chega feliz. É renovo do Espírito Santo. É renovo, não tem outra conversa, não tem outra forma de ser. Sabe? Deus é bom o tempo todo. Seja um crente fervoroso. Seja um crente fervoroso. Uma vida que não se acomoda, que não aceita ver homens caminhando a passos largos para o inferno. Uma vida fervorosa, ela é uma vida que ela não se acomoda. Isso é muito sério. Eu não posso ser um crente egoísta. O crente fervoroso, que tem o fervor do Espírito Santo, ele não é egoísta. Ele não ora só pelo filho dele que não vem na igreja. Ele ora por todos os outros filhos que ele conhece. E até pelos outros que ele não conhece. Ele não ora só pela casa dele. Ele ora pela casa do vizinho, pela casa do parente, pela parentela dele. Ele busca, ele tem anseio de se capacitar, de se encher para poder salvar vidas. O maior objetivo na vida dele é correr a carreira com excelência. De tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, ele se capacita em todas as áreas. Se Deus colocou ele lá no corporativo, ele se capacita da melhor forma. Esse é um crente fervoroso. Se Deus deu uma empresa para ele, ele capacita, ele honra os funcionários da melhor forma, com excelência. Esse é um crente fervoroso. Se ela é uma mulher que faz doce, ela vai fazer da melhor forma, o melhor doce do mundo, porque ela é uma crente fervorosa. O crente fervoroso não faz nada para prejudicar ninguém. O crente fervoroso não se acomoda na sua prosperidade e quer que o próximo se lasque. Não há fervor nisso. Não há gozo nisso. O Espírito Santo de Deus não se alegra com isso. O crente fervoroso, ele busca, ele entende o primeiro chamado de Deus para a vida dele. Talvez ele não vá para todo mundo e não ganhe toda a criatura, mas ele entende que ele foi chamado para reconciliar.
Ele entende, ele tem isso gritando dentro dele. Ele tem isso gritando, está no serviço, está na empresa, está em casa, está na escola, está na padaria. Ele tem conhecimento, ele tem o incômodo do Espírito Santo de que ele precisa falar algo. Não é assim? Você não vai sair falando para todo mundo, mas para grande parte você evidencia a sua vida com o Espírito Santo. Ai, está muito sol, está queimando, está uma bênção. Já vê, aí a pessoa já chega perto e fala, aquela ali não é brava não. Aquela ali tem, aí já começa a conversar. Está frio demais, nossa. Ah, mas é preciso também que se esfrie, né? Porque se só fizer calor, Deus é sábio, Ele sabe o que faz. Aí você já deu a deixa. E aí Deus já vai fluindo através da sua vida. Nós temos que ser crentes que fluem, que deixam o Espírito Santo fluir. Amém? Independente da circunstância. Amém? No livro de Atos 16, versículo 16 em diante. Deixa eu pegar aqui. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram para a praça à presença dos magistrados. Pensa comigo. Paulo e Silas estavam num caminho pregando a palavra de Deus. Todos os dias eles passavam e tinha aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação e dizia, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Esses aí, Paulo, movido pelo Espírito Santo, falou, arreda de Satanás. Está repreendido. Acabou a graça do diabo. Colocou Satanás por terra. E aí os mais encapetados ficaram furiosos. Não é? Nada, não vai. Agora o nosso dinheiro acabou. E vou prender a Paulo. Paulo e Silas na prisão, era justo que eles estivessem ali? Que crime aqueles homens cometeram? Nenhum. Uma prisão injusta. Mas Paulo e Silas, eles não se deixaram levar pela circunstância. Para mim, Paulo é a pessoa mais fervorosa que eu já ouvi, não vi, falar. Né? E aí Paulo, imagino, eles estavam sofrendo na cadeia. Né? Eu vi alguns estudos já dessa cadeia, era um lugar ruim, baixo, sujo. Mas eles ali, amados, eles tinham duas evidências que precisamos ter nas nossas vidas de crente fervoroso. Eles oravam e eles louvavam. Eles louvavam, salmodiavam, adoravam. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Era assim, estava lá com os pés algemados, apanhando, açoitados, mas estava ali, ó, salmodiando, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eles tinham argumento suficiente para estar em comunhão com o Espírito Santo. Amém? A prisão era injusta, o sofrimento era injusto, mas os justos dos justos estavam com eles ali. Eles não estavam só. Oh, meu Deus, Deus é maravilhoso. Ali, junto de Paulo e Silas, estava o Consolador amigo. Consolador amigo. Aquele que
nos ajuda em todas as horas. Enquanto eles mantinham a comunhão, louvando, adorando, orando, houve um terremoto. E foi parede para todo lado, alicerce da prisão, e as portas se abriram. E os crentes, Paulo e Silas, afogueados pelo Espírito Santo, estavam livres. Nada os impedia. Mas Paulo e Silas viu naquela prisão um propósito. Ali a Bíblia fala que existia um carcereiro, que quando ele viu que a prisão havia sido destruída, né, os alicerces estavam todos livres, o que ele fez? Ele pegou uma faca, uma espada, algo cortante para se matar. E Paulo parou aquela ação. E aquele homem ficou impressionado. Por que aquele homem ficou impressionado com a atitude de Paulo? Porque para Paulo, naturalmente falando, deixa ele morrer e a gente foge. Não é assim? Deixa ele se suicidar, a gente pula, vai embora, não vai ter ninguém no nosso caminho. Mas Paulo parou aquela ação. E quando Paulo parou aquela ação, Paulo impressionou aquele carcereiro. De que forma que Paulo impressionou? A minha vida é importante. A minha vida é mais importante do que a liberdade deles. A vida daquele carcereiro se tornou mais importante para Paulo do que a própria vida dele. Vocês estão entendendo? Porque Paulo, não sei o tempo que Paulo perdeu ali. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Eu não sei quanto tempo que Paulo demorou para convencer aquele homem. Hoje a gente vê quando um sequestra o outro, fica lá com a faca, é horas e horas do dia. Chama minha mãe, chama não sei quem, A gente não é assim. E Paulo ali negociou ele, o Espírito Santo e o homem largou a faca, não se matou, e ainda tira de letra, ainda faz uma pergunta. O que eu posso fazer para adquirir essa salvação? Olha que coisa maravilhosa. Quem convenceu aquele homem? Foi o comportamento fervoroso de Paulo através do Espírito Santo. Naquela mesma noite, aquele homem ouviu a palavra através de Paulo e Silas. Naquela mesma noite, aquele homem se converteu e foi batizado. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que Deus tem para mim e para a sua vida, não importa a circunstância. O importante é o propósito. É que fim que vai chegar. Porque na circunstância nós temos a garantia de que Deus está conosco. Irmãos, na circunstância, em todas elas, sejam elas boas ou ruins, nós temos a garantia de que Deus está conosco. Do que o Senhor dos Exércitos está comigo e com você. Pode vir um diagnóstico dado pelo médico, pode vir um desemprego. Eu não estou dizendo que pode vir, não estou te chamando que pode. Eu estou dizendo para você que nós temos um Deus mais poderoso do que o desemprego, mais poderoso do que o diagnóstico. Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, levou sobre si o desemprego, levou o diagnóstico ruim. Isso nos torna sarados, curados, prósperos, sadios e vivos. Sadios, cheios do Espírito Santo, pronto para sacudir a poeira da volta por cima e sorrir e dizer: Satanás, você achou que ia me derrubar, mas você não vai me derrubar. Maior é o que está em mim. Eu sei quem morreu por mim, Satanás. Foi quando nós ouvimos na última palavra que a Michela falou a respeito do cão, que a gente vai todo entusiasmado e ele se levanta no nosso caminho, e tem uns que retrocedem, e tem uns que avançam, e passa por cima, porque ele entra por uma porta, mas ele tem 7 caminhos para escolher sair, e nós precisamos ter isso vivo dentro de mim, dentro de você. Mas como eu tenho isso vivo, Paula? Orando, lendo a palavra, salmodiando, adorando. É só assim, não tem outro jeito. Não adianta você ir lá e pegar uma pregação pronta. Não estou dizendo que você não deve perder o culto aqui, assista, assim faz muito bem, eu assisto várias. Mas você precisa parar de ficar escolhendo. É a Joyce, não, é você com Deus, vai ter uma vida com Deus. Vai se equipar, vai se fortalecer. Não tem nada demais você assistir, glória a Deus. Desde que você tenha a sua vida, já tenha feito seu devocional, já tenha buscado a presença de Deus, já tenha manifestado essa presença dentro de você. Isso é importante.
preciosa. Ali naquela cadeia nos ensina a grande lição. A adoração e a oração em tempo de dificuldade não depende de circunstância, mas depende o quanto nós prezamos pela presença do Espírito Santo. Na hora do aperto, tem crente que nem lembra que tem o Espírito Santo. É conduzido pelo agiota, é conduzido pelo empréstimo, é conduzido pelo que o médico falou. Nem lembra, aceita tudo. Doutor, tá ruim mesmo. Não vai dar certo mesmo. Vai dar certo, crente. Vai dar certo, crente. Desmente o diabo que está falando na boca desse médico. Outro dia eu entrei, saí igual uma doida e saí mesmo, mas convenci ele. Então, essa aposentadoria aqui do ano que vem vai ser difícil, porque o governo não está aposentando ninguém depois desse arrombo do INSS. A minha vai sair. Não, a minha vai sair. E ele falava, a minha vai sair, doutor. Não é a minha. Por que a sua vai sair? Porque vai sair, porque Deus já falou para mim que vai sair. Aí ele falou assim, olha, pela sua fé eu acho que vai sair mesmo, viu? Irmãos, a gente tem que convencer eles. Não é eles que me convencem. Não é o homem que te convence, o homem natural, irmãos. Não pode me convencer, não pode me abalar. A voz do homem natural não pode mexer com o meu interior, porque no meu interior flui águas vivas. Eu tenho que impactar a vida do homem natural. Eu tenho que dizer, olha, esse diagnóstico foi dado, eu não vou negligenciar, eu vou tratar, mas eu vou ter a vitória. E você vai voltar para contar a sua vitória em todo tempo. Vai orar, declarar a cura. E se você tiver que passar por um procedimento médico, você vai passar. Isso não é pouca fé. Eu estou aqui, eu sou sarada. Pregando, eu vou para lá e para cá. É a única vez que eu consigo ir para lá e para cá, é quando eu ministro. É a única vez, não é assim? Quando eu estou ministrando, eu nem lembro que eu tenho nenhuma dor. Nem lembro, e Deus sabe. Mas eu tenho a minha cura. Eu sou curada. Não importa o que o INSS diz, não importa o que os médicos dizem, não importa o que a dor me diz, mas eu sei que eu sou curada porque eu sei que eu sou curada. Eu sei que meu Jesus morreu e já levou sobre si a toda doença, toda enfermidade. E nós precisamos ter essa convicção plena, constante. Outra lição que nos ensina, a nossa fé na pessoa do Espírito Santo é testemunho e nos livra e nos traz traz a salvação a outros. Então a minha fé no Espírito Santo vai me beneficiar. A minha vida de fervor, ela vai me beneficiar, mas ela vai trazer benefício para outras vidas. Ela vai trazer salvação para outras pessoas. Amém? A verdadeira liberdade, última lição, a verdadeira liberdade não depende da circunstância, mas depende da presença do Espírito Santo em mim. Como eu estou tratando essa presença? Como eu estou lidando com essa presença? Como eu estou lidando com essa presença? Como eu lido com a presença do Espírito Santo? Eu entristeço com algumas desconfianças. Eu creio até aqui, mas quando chega aqui eu já não consigo avançar mais. Vamos avançar nessa noite. Vamos avançar nessa noite. Sabe, declara, Espírito Santo, eu sei que você está em mim. Eu sei que você caminha comigo. É o meu amigo. É o meu consolador. Me fortalece para que eu tenha constante vida de fervor, vida de alegria, vida com propósito. Eu sei o propósito que eu tenho para a minha vida. Saber esse propósito é importante, porque quando a gente olha para o lado e vê a maré brava, olha para o outro e vê muro caindo, a gente fixa no propósito. Eu tenho um propósito. Isso nos edifica, isso nos fortalece. Ter um alvo. Chega em casa, sabe, ora mesmo. Seja sincero com o Espírito Santo. Ele requer sinceridade. Olha, Espírito Santo, não sei como fazer, nunca fiz, nunca entrei nesse quarto, ouço todo mundo falar, vou entrar aqui, talvez não tenha nada para falar, vou ficar aqui até no escuro para ver se flui alguma coisa. Mas eu estou aqui em obediência, porque falaram para mim que se eu entrar, fechar a porta, vai acontecer, que eu só preciso obedecer. Vai acontecer, vai acontecer. Sua vida de oração, de fervor no Espírito Santo vai ter um up. Vai ficar lá em cima.
Porque eu sei quem eu era 1 ano e meio atrás. Eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou hoje. Então entra, fala das suas debilitações. Fala, sim, das suas necessidades. Fala dos seus desejos, do que você almeja. Sabe? Sonha. Tem gente que nem sonha. Uma vida de fervor é sonhar. Sonhar que, por às vezes, é impossível. É impossível, porque, meu Deus, é Deus do impossível. Eu tenho que sonhar com o impossível. Eu vou sonhar com o que é possível, gente. Sonhar com o que é possível é para o natural, é para o homem natural. Eu e você, crentes fervorosos, sonhamos com aquilo que é impossível. E eu não estou falando da boca para fora. Eu sonho com o que é impossível. Impossível aos homens. Impossível à medicina. Impossível aos meus familiares. Mas para o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele já me disse, é possível, filha, continua sonhando, continua fazendo, porque eu sou o Deus do querer e do efetuar, eu vou fazer, e assim